Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Modo Cristão. É bom saber que você tem procurado manter o modo cristão ativado na sua vida. E hoje eu trago mais uma reflexão da palavra de Deus para você. Então, fique ligado. Vou começar a nossa reflexão de hoje com uma pergunta. A Bíblia é a palavra de Deus? Se essa pergunta me fosse feita em 2007, eu diria que não. Se me perguntassem em 2008, que foi o ano que me rendi ao Senhor e me apaixonei pelas Escrituras, e sei o efeito que essa palavra produziu em minha vida, eu diria com certeza, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas hoje, a minha resposta é depende. Depende de quem está lendo, depende de quem está dizendo e com qual intenção está dizendo. Da mesma maneira que a Bíblia contém o Evangelho, mas não é o Evangelho. O que coloquei em questão aqui não é a eficiência da palavra de Deus, pois isso é inquestionável. A palavra de Deus é espírito e vida. Ela é a espada do Espírito, viva e eficaz, apta para discernir propósitos e intenções do coração, totalmente competente em aperfeiçoar o homem de Deus e habilitá-lo para toda boa obra. Ela não retorna vazia sem antes prosperar naquilo para que foi designada. O que eu estou tentando dizer é que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas pode não ser dependendo do entendimento de quem lê ou da intenção de quem transmite. Qual Espírito a tem me revelado? Um bom exemplo para melhor entendimento dessa reflexão é quando o Salmo 91 é citado em Lucas no capítulo 4, no verso 9 ao 12. O texto é usado por Satanás na tentação de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Jesus havia acabado de ouvir a voz de Deus bradando dos céus após o seu batismo nas águas, assim que o Espírito Santo vem como pomba e repousa sobre ele. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Agora Satanás quer colocar em questão a paternidade de Deus sobre Jesus. Se tu és Filho de Deus. Interessante que antes de dizer essas palavras, ele leva Jesus até a cidade santa, para o pináculo do templo, talvez para preparar um cenário onde aquelas palavras teriam mais credibilidade. Era a cidade santa. O lugar era o templo. O que foi dito está realmente escrito, mas não era a palavra de Deus. Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Preste atenção. Como leão, mas ele não é o leão, pois o verdadeiro leão é o da tribo de Judá. Mas Satanás, com suas habilidades enganosas, faz parecer que é Deus quem nos está dizendo. A minha preocupação é se a igreja não está aprendendo a ler a Bíblia com Satanás, orando para que suas vontades sejam satisfeitas quando nem só de pão viveremos, usando textos como pretextos para satisfazerem suas próprias concupiscências e subindo em montes para possuir reinos, porque não conseguem abrir mão do desejo de posse. É aquela velha história. Um texto sem contexto pode se transformar no pior dos pretextos. Os adeptos à teologia da prosperidade que me perdoem, mas a proposta do Evangelho é perder e não uma ferramenta para subir na vida. Por isso o símbolo é uma cruz e não uma escada. Como cristãos, devemos ser imitadores de Jesus Cristo,
E imitar não é ter o que o outro tem, e sim ser o que o outro é. Antes de se jogar no pináculo do templo, antes de se jogar nessa ideologia, nessa filosofia, procure saber se o que está sendo dito é de fato a infalível palavra de Deus.